7 dicas para a sua reunião ser produtiva. Primeiro, você precisa de preparo, planejamento. Prepare a sua reunião, planeje a sua reunião. Não vá de improviso. Isso ajuda bastante. Dica 2. Tenha objetivos. Você pode ter mais de um objetivo na sua reunião, mas tenha eles definidos. Quais são os objetivos desta reunião? Você não pode começar uma reunião com um objetivo e termina com outro. No curso de liderança, tem uma dinâmica que eu passo, que eu explico como que você chama o funcionário para dar um feedback elogioso, para fazer um elogio. E é lógico que eu conduzo a pessoa ao erro, porque nesses treinamentos, nos cursos, as pessoas aprendem mais com o erro do que com os acertos. Então eu conduzo, então normalmente a pessoa erra na dinâmica e o funcionário acaba pedindo demissão. E eu falo, nossa, você chamou o funcionário para uma reunião, o objetivo era fazer um elogio e terminou perdendo o funcionário. Que maravilha, hein? Parabéns para você. E aí eu vou e dou a solução da casa. Mas então, você não pode começar com um objetivo e terminar com outro. E principalmente, você não pode começar sem objetivo. Então a dica número 2 é: tenha objetivos para a sua reunião. Dica número 3, escolha os participantes. Quem vai participar da reunião? Eu já vi essa cena. Eu já vi diretor, olha, falando para a secretária, marca uma reunião hoje à tarde, eu quero falar com o pessoal. Tá, senhor, quem eu convoco para a reunião? Ah, chama todo mundo que estiver disponível. Meu Deus! Como assim? Chamar todo mundo que estiver disponível? Não! Então não houve um planejamento. Você tem que escolher os participantes que têm interação, têm ligação, têm conexão com o assunto que você vai tratar na reunião. Vamos falar dos investimentos financeiros da empresa. Chama o pessoal da limpeza. Não, né? Não desmerecendo o pessoal da limpeza. Então vamos dar o exemplo ao contrário. Vamos falar sobre a qualidade da limpeza na empresa. Chama os gerentes financeiros. Não. Então é muito importante. Então a dica número 3, escolha os participantes. Dica número 4, tenha uma pauta da reunião antecipada. Tenha uma pauta da reunião antecipada. Essa pauta precisa ser enviada aos participantes da reunião, para você não pegar essas pessoas de surpresa, para que eles se preparem. A sua reunião vai ser muito mais produtiva se você mandar com 24 horas antes a pauta da reunião. Em vez de você pegar de surpresa, sabe? Pegadinha do malandro. Não. Manda a pauta. Olha, o assunto que será tratado está aqui nesta pauta. Então vocês já venham com ideias, venham com sugestões. Olha como isso funciona melhor. Dica número 5. Tenha um sumário da reunião. E Sérgio, o que é sumário? Gente, sumário é um índice, onde você apresenta, olha, nós teremos uma introdução, depois nós vamos falar do assunto A, depois nós vamos falar do assunto B, B2, do assunto C, e eu vou finalizar com uma conclusão. Por que isso? Porque conforme você vai percorrendo a sua reunião, os participantes sabem exatamente em que ponto da reunião eles estão. Então, por isso que apresentar um sumário da reunião é extremamente importante. Outra coisa, quando você tem um sumário apresentado e a ser seguido, isso te ajuda na condução da reunião. E não acontece, por exemplo, que eu falei dessa reunião que eu participei hoje, mais de 1 hora, onde o cara foi para uma ponta, volta, vai para a ponta esquerda, volta, vem para o meio campo e fica enrolando o negócio e não anda para frente e não chega no gol. Não tem um plano, não tem um objetivo, fica indo para lá e para cá. Quando você tem um sumário, você segue uma ordem. Isso ajuda o condutor da reunião a não sair do foco. Dica número 6. Meios auxiliares de demonstração. Sérgio, o que são meios auxiliares? Gente, um projetor, né, um data show, um slide preparado,
uma TV conectada num computador, uma música colocada num aparelho de som, figuras, documentos, gráficos que você vai distribuir, papéis que você vai distribuir na reunião. Esses são meios auxiliares de instrução. Você precisa escolher alguns meios auxiliares que vão te ajudar na transmissão do conteúdo da reunião e vai facilitar o entendimento, para a sua reunião ficar mais didática. Dica número 7. Feche com metas. Você precisa fechar a sua reunião com algumas metas estabelecidas ou então com alguns combinados. Sabe? Olha, gente, a gente fez a reunião aqui para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, de LGPD. Então, precisa ficar combinado aqui que vocês não vão acessar os dados da empresa através do seu celular, porque isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não vamos permitir que vocês utilizem um e-mail pessoal para trabalho. Ou seja, feche com alguns combinados, feche com algumas metas. As pessoas precisam sair da reunião com lição de casa, ou pelo menos com alguns acordos, que são os combinados. E com isso, com essas 7 dicas, você consegue ter uma reunião altamente produtiva. Uma última dica, gente. Sempre que possível, tenha uma ata da reunião. Eleja alguma pessoa responsável que vai fazer o registro dos principais assuntos tratados. E você facilita muito a pessoa que faz a ata quando você entrega uma pauta. Se você entrega uma pauta e um sumário, olha como começa a ficar fácil fazer a ata da reunião. A pessoa só vai preenchendo no lugar certo o que foi discutido, o que foi acertado, o que foi combinado. E ao final, o que foi tratado e o que ficou de lição de casa e de acordado na reunião. Todo mundo assina a ata. Hoje em dia dá para fazer isso digitalmente, inclusive. E é um documento bem importante, porque depois ninguém vai poder dizer eu não entendi desta maneira. Essa também é uma dica importante. Sempre que possível, tenha uma ata da reunião.